Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e esse programa também começa de uma forma diferente, pois ela é a segunda metade do programa gravado com Gustavo Moraes, presidente da Associação Brasileira de Data Centers. Para quem não assistiu, no primeiro episódio nós falamos bastante sobre a infraestrutura de uma maneira geral desses ambientes, o que é que os caracteriza como ambientes de missão crítica, e para essa segunda etapa nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de tier, aspectos de redundância e outras boas práticas na gestão desses ambientes tão críticos e tão estratégicos em qualquer organização. Então acompanhe Gustavo Moraes, presidente da Associação Brasileira de Data Centers. Gustavo, quero que você fale um pouquinho agora sobre um tema que sempre causa confusão na cabeça de todo mundo. Você já introduziu o termo a redundância, que são os tais dos tiers. Tier 1, 2, 3, 4, o que é isso? A nomenclatura tier, na verdade, ela nasce dentro de um instituto americano chamado Uptime Institute, que criou uma certa nomenclatura, né, para poder classificar os data centers. A gente tem hoje na ISO 22237 uma classificação muito parecida, lá em vez de chamar de tiers, eles chamam de classe 1, 2, 3 e 4. Isso, na verdade, é o nível de redundância do data center, o nível de disponibilidade, na verdade, não é nem de redundância. A redundância, na verdade, é para você garantir disponibilidade, né? E o tier, ele vai dizer para você que um tier 1 tem um certo nível de disponibilidade e um tier 4 tem outro nível de disponibilidade. Então, neste caso, né, do uptime, vamos continuar falando de tier. O tier 1 é o que tem menor disponibilidade e o tier 4 é o que tem maior disponibilidade. Então, quando a gente pensa numa maior disponibilidade, significa que ele tem 5 noves lá, 99,999% de disponibilidade no ano. Isso significa mais ou menos 4 minutos de parada de sistema, né? No sistema que eu digo, o ambiente inteiro de data center parar por 4 minutos por ano. Óbvio que ninguém vai fazer isso, ninguém quer que pare 4 minutos no ano, mas isso é o índice de falha que pode acontecer. O que faz com que um data center seja Tier 1 e o que faz com que o data center seja Tier 4? É o design do data center, que precisa garantir que no Tier 1 você tenha um no-break e um gerador fazendo a proteção da sua carga. Sempre que eu falo em carga em data center, nós estamos falando de TI, tá? Quer dizer, eu estou falando ali da carga elétrica e da carga térmica que você gera quando você processa essas informações nos servidores, tá? Então, assim, eu preciso ter uma linha de energia que vem da rede da concessionária, eu tenho que ter o backup da rede da concessionária, que é um gerador, eu tenho que ter um no-break, pelo menos, tá? E preciso ter lá um equipamento de precisão de ar-condicionado e uma linha elétrica chegando no meu rack, tá? O que é um Tier 2? O Tier 2 é esse sistema com tolerância de manutenção, com tolerância a falhas, né? Então, assim, se eu tiver uma falha num gerador, eu tenho que ter um segundo gerador de redundância. Se eu tiver uma falha no no-break, eu preciso ter um segundo no-break de redundância, tá? Em paralelo e que funcione automaticamente sem criar prejuízo para a carga. E com isso, só que ainda assim eu só tenho uma linha de energia desde a rede ou do gerador chegando até o meu rack. No Tier 3, que é o que a gente fala hoje de um data center comercial, né, quando você vai para os grandes data centers que prestam serviço para o mercado, o Tier 3 você precisa ter 2 linhas de energia chegando no seu rack. Então, ele já fala que além de você ter tolerância a falhas de equipamento ou da rede elétrica, você tem que ter também uma tolerância a falhas durante uma manutenção. Então, se você estiver fazendo manutenção no seu no-break, porque assim, perceba, quando você tem uma única linha chegando no seu no-break, vão ter quadros elétricos nesse caminho que vão ser únicos. Então, se você fizer lá uma termografia e verificar que você tem um problema de aquecimento naquele quadro, você precisou parar aquele quadro para manutenção, você obrigatoriamente cortou a energia do data center. O que o Tier 3 fala?
que se você precisar fazer a manutenção, o data center precisa continuar recebendo energia. Então, quer dizer, eu preciso ter pelo menos 2 linhas de energia elétrica chegando em cada rack e cada uma delas com todo o seu nível de proteção. Tem que ter os geradores atendendo as 2 linhas, transformadores atendendo as 2 linhas e no-breaks atendendo as 2 linhas, em linhas gerais, tá? Então, a ideia de proteção aqui no Tier 3 é que você tenha manutenção numa linha enquanto a outra assume toda a sua carga. Quer dizer, você não para mais o data center para fazer manutenção em nenhum componente. Todos os componentes têm que poder sofrer qualquer tipo de manutenção, corretiva ou preventiva, e a carga continuar sendo alimentada 100% do tempo. O índice de disponibilidade de um Tier 3 é 99,987, que dá mais ou menos 24 minutos de parada. Todos nós de Facility sabemos que em 24 minutos você não faz um reaperto num quadro elétrico, quer dizer, não dá tempo de quase nada. Então, quer dizer, a ideia é que ele não pare mesmo, né? Agora, o índice de falha pode acontecer, como alguns Tier 3 já pararam, né? Então, assim, acontece a cada X tempos um Tier 3 vai parar, ele não é infalível, mas ele tem um índice altíssimo de disponibilidade, e acima dele você tem um Tier 4, que na verdade você tem todo o Tier 3 com 2 linhas e ainda dentro de cada linha redundância de cada equipamento. Então aí eu tenho redundância de no-break, redundância de gerador dentro de uma linha e dentro da outra linha elétrica. Fica um pouco difícil aqui explicar para vocês sem poder desenhar, né? Mas podcast é assim, essa é a ideia. Mas depois vocês podem aí fuçar um pouquinho. A própria normatização da ISO traz desenhos sobre isso, e a própria Uptime também disponibiliza alguns desenhos na web aí que vocês consigam acompanhar depois essa conversa. E para fechar, Thiago, como é que a gente decide, né? Como é que faz para a gente decidir se eu quero um Tier 1 ou se eu quero um Tier 4? Você precisa discutir e entender claramente qual que é o negócio da sua empresa por trás daquele data center. Não dá para a gente achar que todo data center tem que ser Tier 3, né? Então, assim, o sonho de todo mundo é ter um Tier 3. Todo gerente de facilities quer dormir à noite sem ser incomodado, então é melhor você ter uma infraestrutura que não pare, né? Mas a realidade não é essa, quer dizer, cada vez que você escala isso de um Tier 1 para um Tier 2, de um Tier 2 para um Tier 3, o investimento ele fica cada vez maior, né? E nem sempre o seu negócio mostra uma necessidade desse nível de redundância. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você é uma indústria e que o seu processo produtivo, né, trabalha de segunda a sábado e você tem o domingo para fazer manutenção em toda a sua infraestrutura e você pode parar a fábrica e os sistemas de informática, inclusive no domingo, pô, você não precisa de um Tier 4, de um Tier 3, você pode ter um Tier 2 e fazer as manutenções aos finais de semana, né? Se você é uma indústria financeira, por exemplo, de cartão de crédito, por exemplo, que o cara vai passar cartão lá, seja domingo, seja Natal, seja Páscoa, seja virada de ano, seja madrugada, você é obrigado a ter uma infraestrutura que permita isso, aí sim você precisa de um Tier 3. Tá? O Tier 4 é tão específico, né? Quer dizer, a gente não consegue nem utilizá-lo em data centers comerciais porque ele acaba ficando muito caro e inviabiliza o negócio. Mas alguns bancos no Brasil já utilizam essa infraestrutura Tier 4 para poder garantir a continuidade de seus negócios. Eu não sei se ficou claro, Thiago. Ficou assim, e essa analogia da escalada das redundâncias, ela também pode se aplicar para os sistemas de refrigeração, certo, Gustavo? Não, com certeza. Quando eu falo de energia, né, eu estou falando também dos sistemas de ar-condicionado, né? A gente fala de sistema mecânico. Quando vocês forem olhar desenhos e normas, né, vocês vão encontrar muito esse termo, né, sistemas mecânicos dentro de data center. Sempre que vocês verem esse termo, vocês podem entender que nós estamos falando de ar-condicionado, tá? Então, esses sistemas mecânicos, eles também precisam ter dupla alimentação e também precisam ter redundâncias entre eles. Então, assim, se você tiver, por exemplo, num Tier 3, olha o tamanho da complexidade que eu vou colocar agora aqui para vocês, mas é como a norma pede, tá? Se você tiver uma central de água gelada, uma CAG, tá? E você precisa ter um anel de água gelada e um anel de água de retorno para que você tenha 2 caminhos para chegar no seu fan coil, tá? E cada saída dessa linha precisa ter 2 válvulas, porque se uma válvula der problema, eu não posso parar a linha inteira, ou eu não posso correr o risco de parar equipamentos de ar-condicionado para poder fazer manutenção na válvula. Então, a cada saída dessa tubulação,
a cada derivação para um outro anel secundário, eu preciso ter, ou para alimentação de uma máquina, eu preciso ter duas válvulas que me permita fechar um trecho desse anel e eu possa corrigir um problema ou em parte da tubulação ou na própria válvula, e ainda assim mandar alimentação de água fria e de retorno de água quente no sistema de refrigeração. Então, assim, é extremamente complexo quando a gente tem um sistema de água gelada dentro de um ambiente Tier 3, tá? E custoso também, não só complexo. Consequência, a escalada de custos de operação e de manutenção é uma consequência da complexidade. Eu acho que isso pode ficar uma dica para quem está ouvindo e talvez esteja no estágio de pré-desespero, no sentido de uma potencial fragilidade. O Gustavo falou bem dos exemplos de manutenção. A dica que a gente dá é fique atento ao que nós chamamos dos SPOFs, SPOF, Single Point of Failure, ponto único de falha, que pegando o exemplo que ele deu, se todo sistema elétrico passa por um disjuntor, de lá ele deriva, aquele disjuntor se parar, ele para toda a sua instalação, então a nossa recomendação é, não dá para ter uma redundância desse disjuntor, tudo bem, garanta então que o seu processo de revisão, de vistoria, de manutenção, de monitoramento deste potencial ponto único de falha, ele seja mais crítico do que dos outros, que você eventualmente tem uma tolerância a falhas. Conhecendo as fragilidades do sistema, seja ele de qual complexidade for, é tão ou mais importante do que simplesmente ter sistemas redundantes, porque no final das contas, todos eles têm um risco. Saber qual que é esse risco é chave para ter uma boa gestão desses ambientes. Sem dúvida, Thiago, assim, quando a gente fala de Tier 3 e Tier 4, a regra básica é que você não tenha nenhum SPOF, né? É zero SPOF, não pode ter SPOF. Se você tiver SPOF, você não certifica o data center em Tier 3 ou Tier 4. Mas no Tier 2 e no Tier 1 você realmente tem SPOFs e você pode observar, né, os mais críticos, né, na sua instalação, e eu recomendo até que você tenha peças de reposição. Então, às vezes você tem uma contatora, um disjuntor que é comum para vários quadros, mas algum desses quadros é SPOF, tenha sempre uma peça de reposição dentro de casa, porque a hora que falha, você não vai encontrar uma loja elétrica aberta ou uma casa de ar-condicionado aberta para resolver isso na madrugada de sexta para sábado, que é onde as coisas mais acontecem, infelizmente, né? Então é importante, então, você ter, inclusive, uma lista, né, de peças de reposição para garantir que a gente possa fazer uma manutenção corretiva a qualquer momento. Muitos lugares, muitas literaturas falam da tal da prateleira vermelha, aquele adjuntor de 2.000 amperes que custa uma fortuna, mas tem que ter, porque se ele falhar, não vai ser na loja da esquina que você vai encontrar. Com Gustavo, certeza. delícia de bate-papo, para a gente começar a encaminhar para o nosso fechamento. Eu queria que você falasse duas abordagens sobre para o nosso público de uma forma geral. Quais são os erros mais comuns que você observa na gestão de data centers, na gestão desses ambientes críticos, com toda a sua experiência, e já conectado a isso, para quem está planejando construir, reformar, implementar ou operacionalizar um ambiente, quais são os pontos mais importantes a ficarem atentos, ou que tipo de dica você daria? Olha, ponto número 1, evita isso, cuidado com isso. E ponto número 2, vai começar um agora? Olha, investe nisso, atenção com isso que você vai se dar bem. Então, o que evitar e o que considerar numa nova implantação para quem está começando agora nesse mundo de data centers? Vamos começar então pelos erros de gestão, cara. O maior erro de gestão em data center chama-se documentação, tá? Então, assim, eu falo isso nos treinamentos que eu já dei, eu falo isso para a minha equipe, que a gente também faz a gestão de alguns ambientes. Você precisa conhecer muito bem a instalação que você está gerindo. Então, o que é conhecer muito bem? Ah, não, eu conheço todos os parafusos que estão aqui dentro. Não, você conhece, mas a sua equipe conhece. Se você precisar amanhã se ausentar, alguém sabe chegar lá e fazer uma operação no seu quadro elétrico? Então, documentação, gente, é algo primordial. Então, você ter as-built de toda a sua instalação, né? Você ter desenhos de como está o seu sistema elétrico, de como está o seu sistema de ar-condicionado, ter procedimentos operacionais claros de transferência de energia, né? Guias rápidos de como que você faz uma manutenção num equipamento, a documentação, inclusive, da saída dos quadros elétricos, né? O que está conectado em cada disjuntor, qual circuito está conectado em qual rack, enfim. Toda essa documentação ela é primordial para você resolver
um problema muito rapidamente, tá? Ou até evitar problemas, né? Você não desligar uma chave errada, você não fazer uma transferência de energia de forma errada. Isso é muito comum em pequenos data centers e pasme, em grandes data centers também, tá? Eu já fiz auditorias em grandes data centers aqui no Brasil, que a falta de documentação ela é incrivelmente, assim, chega a ser até triste de ver que um ambiente que fez aí investimento de milhões está às vezes na mão de uma pessoa que, se precisar, liga para a pessoa e a pessoa vai lá resolver. Não pode acontecer isso, gente. A gente tem que ter uma documentação clara de tudo que está lá dentro, seja um data center de 2 racks, de 5 racks ou de 1000 racks. A gente precisa ter documentação de tudo que está lá. Um outro erro que a gente sempre encontra, Thiago, é quando você acaba uma obra de data center e passa ele para produção, né, para operação, é um vício do pessoal de obra etiquetar quadro elétrico, etiquetar no break com um pedaço de fita crepe escrito à mão. Espero que vocês que estejam me ouvindo já tenham visto isso em algum lugar para não passar de mentiroso, porque eu já vi muitos casos, né? Eu só ouvi falar, eu nunca vi nada. Eu já vi em Wikipedia histórias sobre isso, mas provavelmente já é. E isso, cara, na verdade, se perdura durante a operação. Você visita data centers que estão há 5, 10 anos de operação e o cara não parou para criar uma nomenclatura correta que bate com o seu procedimento operacional, e às vezes a gente dividiu lá em linha A e linha B, né, num data center com redundância, e você chega e está escrito lá na fita crepe no break X e no break Y. Fala, mas nem tem XY aqui. O que é X? É A ou é B? Né? Quer dizer, porque em projeto alguém imaginou uma coisa, né? Na execução, o cara, para poder puxar cabo e conectar cabo, fez essa etiquetação aí meio rude, né? Mas não é algo que a gente tem que perdurar para a operação. A gente tem, quando recebe um data center da mão da obra, a gente precisa cuidar disso e garantir que essa documentação de obra, essa documentação de operação de no-break, de ar-condicionado, que vem do fabricante, esteja toda ela detalhada. A gente chama de databook, né? Um book de obra que vem para a mão do operador para poder fazer a gestão desse ambiente depois. E criar um mapa de manutenções preventivas. A chave de todo ambiente, né, de missão crítica e de facilities, está na manutenção preventiva. Então, entender quais são as necessidades de preventiva no seu ambiente e garantir que elas aconteçam. Tá? Talvez eu esteja chovendo no molhado, mas eu acho que isso é muito importante como dica já, né, já puxando para a segunda pergunta, como dica para quem vai operar. E para quem vai imaginar nesse momento construir um data center, né, falar, putz, estou na fase de entender, né, como é que eu vou fazer isso, eu tenho uma demanda aqui na minha mão e eu preciso colocar esse data center para ser construído, a dica é ter um bom projeto, né? A gente, infelizmente, está acostumado com clientes que nos procuram para dizer o seguinte, olha, eu quero um data center para 10 racks. E quando você faz 3 perguntas para ele, né, mas qual que é a densidade desse rack? Quantos quilowatts você quer ter por rack? Puxa, não sei. Como é que você tá? Qual que é o budget que você tem para isso? Eu não sei ainda, eu quero fazer uma ideia aqui de budget com você, ou eu tenho um budget já definido, né? E aí quando você tem tudo isso na mão, e você já mais ou menos monta na sua cabeça, legal, o cara quer aqui um tier 2, mais ou menos assim e tal, no final da conversa o cara fala, e se possível que seja um tier 3, putz, espera aí, vamos começar a conversa de novo. Então assim, ter o requerimento do seu negócio, né, muito claro, daquilo que você precisa em termos de disponibilidade, e ter um bom projeto, tá? Então a gente sugere que inicie, como todo projeto deve ser, com um bom projeto de engenharia, né, que seja um anteprojeto para você conseguir mapear o budget, né, de quanto você vai gastar, de quanto vai te custar essa infraestrutura, mas que você tenha um bom projeto e que com base nesse projeto você saia para fazer os orçamentos aí de obra e construção desse ambiente, tá? Então assim, discuta muito com o projetista ou com o consultor que conheça bem dessa infraestrutura, o quanto você precisa investir ou não
né, de acordo com o negócio que você tem na mão. E principalmente, como você já bateu nessa tecla, a gente fala em vários programas, qual é o impacto no seu negócio, qual é o impacto na sua estratégia, em tudo aquilo que você faz, porque data center, sistemas, eles são meio, eles não são fim. Gustavo, delícia de bate-papo, fala um pouquinho mais sobre a Associação Brasileira de Data Centers, onde o pessoal pode encontrar mais informações sobre o que vocês fazem e para quem quiser se aprofundar sobre o tema. Então, assim, a Associação Brasileira de Data Center, ela nasceu em março de 2021, né, agora, há pouquíssimo tempo, e já agradeço demais o Thiago de ter nos convidado para esse bate-papo aqui, para mostrar um pouco do nosso trabalho também. É uma associação que nasceu porque a necessidade hoje de você juntar pessoas, né, porque a gente tem, na verdade, um desafio muito grande pela frente, né, até por conta de tudo que tem acontecido, né, de triste na nossa vida social aí da Covid-19, a gente teve uma transformação digital que a gente costuma dizer que aconteceu 5 anos de transformação digital em 12 meses. Então, com isso, a necessidade de ampliação dos data centers e das nuvens, né, seja da Amazon, da Microsoft, da Google, com a chegada de tudo isso no Brasil de uma maneira avassaladora, né, porque hoje você tem escola, padaria, hospitais, todo mundo com uma necessidade muito grande de se informatizar, né? Tudo isso passa por data center e a gente é obrigado a ter mais infraestrutura e a gente tem hoje uma sinalização de grandes investimentos para os próximos anos no Brasil. E já com esse olhar lá de trás, né, que a gente percebia uma necessidade muito grande de pessoas que estivessem prontas, né, como profissionais para esse desafio, né? Então a gente começou um trabalho mais ou menos no final do ano de 2019 com umas 20 pessoas que se reuniram, 20 profissionais, para imaginar o que a gente precisaria como setor, como mercado de data center, em apoiar esse crescimento. E aí a gente decidiu criar a associação para ter basicamente 3 grandes assuntos, né, que a gente quer cuidar dentro da associação. O primeiro deles é treinamento de profissionais, quer dizer, é entregar de volta para o mercado profissionais bem treinados, né? O profissional que cuida ou que constrói data center ou que faz projeto de data center, ele na verdade, ele é um cara de TI ou um cara de engenharia, tá? Ou um mix dos dois, ou se junta um cara de engenharia, um cara de TI e juntos montam um data center, né? Mas a gente não tem hoje uma universidade, uma pós-graduação, um curso técnico. Na verdade, agora tem uma pós-graduação focada em data center, mas no curso de engenharia não se fala de data center e no curso de TI muito menos. Então, quer dizer, todo mundo que está nesse mercado hoje aprendeu no on the job, né? Aprendeu trabalhando. É o meu caso, inclusive, tá? Então, assim, acho que isso mostra, né, a necessidade da gente devolver um pouco para o mercado esse conhecimento, né, e aproveitar para transmitir conhecimento para pessoas que estão chegando agora e que querem se especializar de uma mão de obra que nós vamos precisar em breve. Quer dizer, os investimentos podem paralisar em algum momento porque a gente não está preparado com mão de obra. Então essa é uma vertical importante para a gente. A segunda que eu já citei aqui é de criar a normatização nacional. A gente não tem normas brasileiras hoje que regem o nosso mercado, então isso a gente vai ter uma diretoria técnica para cuidar desse assunto, não só de normatização junto à ABNT, mas também de melhores práticas para data center, né, chancelado pela associação. E uma terceira que é a nossa diretoria de relações institucionais, que vai fazer a ponte com outras associações, né, e também junto ao poder público para buscar incentivos para um mercado que vai trazer ainda tanto dinheiro para dentro do nosso país. Então, essas 3 verticais foram as mais importantes que a gente identificou. Outras coisas vão acontecer pelo caminho, né? É um caminho longo pela frente. E aí a gente colocou a associação em operação e quem quiser se associar ou saber mais ou ter mais informações, o nosso site é o datacenter.org.br e lá você pode ter um pouco mais de informações de como que a associação hoje pretende servir a esse mercado de data center brasileiro.
o link do Gustavo no LinkedIn, assim como os links da Associação Brasileira de Data Centers, o LinkedIn, a página, estão aqui na descrição desse podcast. Gustavo, delícia de bate-papo, como eu já falei, certamente nós teremos outras oportunidades de discutir aspectos técnicos, aspectos de gestão desse elemento que é tão importante na gestão, na operação das propriedades de uma forma geral. Para você que está nos ouvindo, siga seguindo e curtindo o nosso canal, compartilhe esse conteúdo e fique atento porque semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Thiago. Um abraço.